Estão conseguindo ver a apresentação, a minha? Sim, né? Sim, aqui tá ok. Tá bom. Então, boa noite para todos aqueles que estão nos prestigiando aqui agora. Essa apresentação ela vai ser gravada e depois a gente vai disponibilizar o link para aqueles que não conseguiram assistir, né? São 19 horas e 13 minutos, horário de Brasília. À medida que as pessoas forem entrando, eu vou provando e depois a gente disponibiliza o link aí dessa gravação para todos. Primeiramente, né, eu agradeço é, essa participação, essa oportunidade que eu tenho de poder apresentar o curso. E hoje nós vamos ter uma dinâmica bem interessante, que duas alunas, né, de turmas passadas, elas vão fazer a apresentação de trabalhos que elas desenvolveram como uma parte aí, né, da aprovação do nosso curso. Elas começaram há mais de praticamente 2 anos atrás, né? E hoje nós já estamos oferecendo a sétima oferta. Então, a cada semestre a gente tem uma oferta nova e, felizmente, o curso ele tem sido um sucesso, né? A gente já tem aí oferta 7 começando em abril, de 2024. Eu queria apresentar para vocês, então, né, os slides do nosso curso de Engenharia de Planejamento e Business Intelligence. É um curso que ele já foi ofertado em outras instituições, agora na PUC, como eu disse, está sendo aí um sucesso. A gente tem desenvolvido aí a ementa e aprimorando, né, a ementa cada vez mais. Eu queria trazer algumas novidades aqui para vocês também. E talvez a Amanda e a Eduarda, que estão aqui apresentando, elas vão ver algumas diferenças, né, do programa que elas desenvolveram. É claro que com o feedback delas também, né, com a participação dos alunos das ofertas anteriores, a gente conseguiu melhorar a nossa ementa e adequar as novas realidades, aos novos conteúdos que a cada dia surgem. Então vamos lá, eu primeiro gostaria de me apresentar. Eu sou Daniel Bassoli, um dos dois coordenadores desse curso. Eu sou engenheiro industrial mecânico, formado no Cefet. Eu tenho um mestrado em engenharia e gestão de processos e sistemas, tenho uma especialização em marketing e hoje, além de dar aula em pós-graduação da PUC, tanto na engenharia de planejamento quanto em engenharia de orçamentos, eu coordeno, então, junto com o Ítalo, essa pós-graduação de engenharia de planejamento e BI. É, a minha carreira ela foi desenvolvida na indústria automotiva. Eu já trabalhei em montadora, já trabalhei com inspeção veicular, eu já trabalhei com motores, lá na FPT Powertrain, né, onde eu trabalhava com planejamento da engenharia de motores diesel, e, e já trabalhei também na SGS, né, como gerente nacional da área automotiva também. O Ítalo, a formação dele acadêmica é mais antiga que a minha, né, ele está fazendo um doutorado hoje em administração de empresas, também engenheiro industrial mecânico, mestre em administração de empresas, fez uma especialização em gestão de projetos, já participou da elaboração de vários materiais, né, artigos, é autor de livros, e aí estão os contatos aí do Ítalo, né? A gente sempre recomenda que as pessoas elas façam contato através do LinkedIn, que sempre tem bastante conteúdo interessante lá. A nossa pós-graduação de engenharia de planejamento e BI, né, a missão está totalmente dentro do que prevê aí a PUC Minas, tanto de aprimorar a competência técnica como a competência humana, né, dos profissionais aí de diversas áreas de conhecimento. No nosso caso, a engenharia, né, o IEC, que é o Instituto de Educação Continuada, ele tem formado profissionais ali desde meados da década de 90 e hoje oferece mais de 500 cursos, com praticamente aí 5.000 alunos entrando a cada semestre. O IEC, ele tem a característica aí de, né, oferece diversos cursos, tem uma pluralidade enorme de ofertas, desde a engenharia até a parte aí de humanas, sociais, com um corpo docente de excelência, e com a tradição, né, do ensino da PUC Minas, que lá em 2018 já completou 60 anos, então a gente tem 65 anos de PUC. Ah, eu vou, pessoal, aos poucos aqui admitindo os colegas.
Mas o Instituto, né, de Educação Continuada, ele oferece cursos em vários formatos, né? Tanto a pós-graduação lato sensu presencial quanto online. O nosso curso, por exemplo, de engenharia de planejamento é totalmente online. A gente tem aí também cursos de aperfeiçoamento, tem diversos eventos aí que são feitos a cada semestre, e também o formato de cursos em company. Para quem aí não conhece, não tem familiaridade, o nosso curso de pós-graduação ele é encaixado aí na lato sensu. Quando a gente fala de mestrado, a gente fala de stricto sensu. Então, uma das diferenças é a carga horária. Então, a gente tem uma carga horária mínima aí de 360 horas. Vocês verão que o nosso curso ele ultrapassa muito essa carga horária mínima. Especificamente sobre o curso de engenharia de planejamento, né, que é um curso que ele foi desenhado para preparar o profissional, né, de engenharia e de administração também que trabalha com engenharia, além de desenvolver cronogramas, além de entender a dinâmica de elaboração de cronogramas, né, de controles em projetos multidisciplinares. Então a gente não está falando somente de engenharia civil ou mecânica. O engenheiro de planejamento ele tem que passar pelas diversas disciplinas. Além disso, né, da elaboração do cronograma, a gente tem se preocupado aí no desenvolvimento do profissional multidisciplinar, tanto para projeto, quanto para serviço, quanto para produto, para desenvolvimento de infraestrutura, né, elétrica, engenharia de produção, e preocupando-se em formar, né, para projetos aí globalizados, em diferentes regiões e países. Vocês vão ver que essa possibilidade da engenharia, né, do curso de engenharia online, vocês vão ter a oportunidade de conhecerem pessoas aí do Brasil inteiro. E além disso, a gente uniu, né, a engenharia de planejamento com a gestão através da inteligência de dados. Então, tem disciplinas de ciência de dados, tem disciplinas que falam sobre inteligência, né, business intelligence, isso tudo para a gente ter, junto da engenharia, junto do desenvolvimento de cronogramas, a gestão usando dados. Isso tudo a gente, nesse mundo nosso, que cada vez pede mais eficiência, mais produtividade, a gente conseguir ter um controle mais próximo, né, da realidade e um controle mais eficaz, mais eficiente. Esse curso, né, tem como objetivo compreender o processo de planejamento, mas também aprender a elaborar o cronograma, os recursos que a gente precisa para desenvolver os projetos, usando dashboards, usando painéis gerenciais, relatórios diversos, e ao final do curso desenvolvendo todo esse conteúdo em disciplinas, você fazer um planejamento, né, completo, conforme as metodologias de mercado mais atuais, usando todo o conhecimento que foi adquirido ao longo do curso. O público-alvo também, né, além do profissional de engenharia, costuma ter profissionais de administração, tem profissionais até de biblioteconomia, contabilidade. Então, todo mundo que trabalhar com engenharia de planejamento, né, tem condições perfeitamente de concluir o nosso curso aqui. E o título vai ser de especialista em engenharia de planejamento e BI, né? A PUC ela chama esse curso de Master, então vocês vão ver no site que é MEng, né, o Master em Engenharia, que é uma especialização em Engenharia de Planejamento e BI. As aulas elas vão ser sempre ao vivo, né, da maneira como vocês estão vendo aqui agora, né, exceto, é claro, para aqueles que vão assistir a aula gravada, mas a interação ela é ao vivo. Vocês não vão assistir a aula gravada, né? O nosso objetivo é sempre oferecer a experiência ao vivo, a interação online. E elas vão ser às segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h40. Eventualmente, a gente vai oferecer o curso em outros dias, mas, em geral, o calendário do curso vai sempre compreender segundas e quartas, das 19 até 21h40, horário de Brasília. A carga horária, né, igual eu falei para vocês, está muito acima das 360 horas aula mínima.
a gente tem aí, então, a previsão de 396 horas aula, assíncronas, né, online, e além da carga horária das atividades que vocês vão fazer também, que vocês vão ter que cumprir das disciplinas. Então, algumas disciplinas, elas têm a previsão de horas para realização de trabalhos fora, né, daquele momento que vocês vão estar com o professor. E aí nós dividimos o curso, a gente divide em 4 tipos de disciplinas. O primeiro tipo é aquela disciplina básica, que a gente trata de conceito fundamental, de nivelamento do conhecimento aí dos alunos, geralmente aulas onde você vai ter ali questões mais básicas dentro da engenharia de planejamento. E aí a gente segue para a disciplina que é estruturante, que são aquelas que vão preparar o aluno para o contexto principal do curso. Que aí o contexto principal, né, o cerne do curso, são as disciplinas profissionalizantes. Então, os objetivos, né, do curso que a gente propõe, eles estão basicamente dentro dessas profissionalizantes, onde você vai aplicar aqueles conceitos que são fundamentais, junto com o que vocês aprenderam na disciplina estruturante. E a consolidadora é aquela disciplina onde você vai conseguir aplicar na prática tudo aquilo que foi desenvolvido nas anteriores. Então, para ficar mais claro para vocês, eu apresento aqui, né, esse diagrama que tem as disciplinas aqui estruturantes, para vocês terem uma ideia, né, metodologia FEL, o ciclo de vida da construção e fabricação de equipamentos, estimativas, critérios e procedimentos para planejamento, fundamentos da ciência de dados, e tem uma disciplina nova aqui que já foi criada após aí o follow-up dos alunos de turmas anteriores. Então, a gente vai ter uma disciplina que vai tratar da aplicação de inteligência artificial, né, junto com o Business Intelligence e o planejamento. A profissionalizante, que é o cerne, né, do curso, a gente vai tratar, então, de logística, suprimento, comissionamento, testes, assuntos diversos aí que são necessários, né, para o engenheiro de planejamento conhecer, né? A logística ela é fundamental para que você tenha um processo de planejamento bem sucedido. A gente acrescentou aí a disciplina de engenharia ágil, então nós acreditamos que cada conceito, cada metodologia, ela serve para determinadas situações. A ágil ela é muito usada, né, para vários tipos de projeto, né? Ela pode ser aplicada em diversos tipos de projeto, e aí a gente está oferecendo de forma mais específica nessa próxima oferta. Então vamos tratar de Lean, vamos tratar de AWP, de LPS, né? A gente vai ter apresentação de uma aplicação de LPS pelas nossas alunas aqui. Tem uma disciplina que chama Tópicos Especiais em Engenharia. Em geral, a gente está usando essa disciplina para assuntos gerais e também para a gente poder começar a desenvolver os assuntos do artigo, que ele é apresentado e desenvolvido mais para o final do curso. Tem aí uma disciplina que vai tratar de Data Analytics e uma disciplina específica para tratar de software de planejamento e orçamentação, né, incluindo aí a plataforma BIM. Então, é uma disciplina que ela é dividida em duas. A gente trata numa primeira parte de planejamento mesmo, né, de cronograma, e depois a gente vai explorar o assunto orçamentação. A parte ali de baixo, vocês estão vendo em azul, são as disciplinas básicas. Então, a gente tem um módulo que vai falar sobre estratégia, negócio e competitividade, tem um módulo que vai falar de gestão de projetos, uma disciplina que vai tratar de gestão de custos e contratos de engenharia, e a disciplina de humanidades, que é uma disciplina que ela é transversal para todos os cursos de pós-graduação da PUC. A consolidadora ela vai unir, então, todo esse conteúdo que vocês viram né, nos grandes módulos anteriores, e aí vocês vão ter a disciplina de Project Controls, uma disciplina também nova, e aí depois vocês vão ter aplicação do planejamento em manutenção, em obras de infraestrutura, né, dentro da disciplina de planejamento 1, 2 e 3. Então, são disciplinas bastante aplicadas, consolidando os conhecimentos aí que vocês viram nas disciplinas anteriores, dentro desse conceito também de multidisciplinaridade.
Então, não tenho foco em engenharia civil, não tenho foco na mecânica, nem na elétrica, nem na produção. O engenheiro de planejamento, ele tem que conhecer um pouco de tudo, ele tem que transitar tranquilamente, dentro aí de todas as disciplinas da engenharia. Vocês vão ter a disciplina de dashboards, né, para a gente aprender a trabalhar com painel de controle, em escritório de engenharia de planejamento, relatórios gerenciais, e aí finaliza o curso fazendo um planejamento do início ao fim. Então, é uma disciplina onde você vai conseguir aplicar é, é, o, né, o conceito, né, a matéria que você quiser desenvolver num planejamento do início ao fim. Então, se você é engenheiro mecânico, por exemplo, depois de ver tudo, né, de forma multidisciplinar, vocês podem criar um trabalho de planejamento de engenharia mecânica, de uma obra, uma instalação industrial, o desenvolvimento de um componente, por exemplo. Então, é onde você vai conseguir aplicar isso aí de uma forma mais do seu interesse. E aí, como eu falei, né, ao final do curso, depois de cumprir toda a carga horária, e dentro dessa carga horária, você vai ter oportunidade de desenvolver um artigo. É um ponto, às vezes, que pode causar uma certa discórdia entre os alunos, né? Tem gente que gosta do artigo, tem aluno que não gosta do artigo, mas é um ponto que a gente faz questão de manter no curso, pois você vai ter oportunidade de se desafiar e de criar algum texto dentro da sua área de interesse. Pode ser feito até com o máximo de 3 alunos, né? O artigo ele é bastante interessante e você vai sair um pouco, talvez, dentro daquilo, né, do lugar comum e dentro do que você está confortável em fazer. É desafiador, bastante desafiador. Nessas próximas ofertas, a gente tem trazido o artigo um pouco mais para o início do curso, de modo que você consiga desenvolver esse artigo com mais conforto ao longo de todo o curso, né? No final, vai ter uma carga horária maior para que você consiga desenvolver, orientado por um professor. E aí, o trabalho completo final, ele pode ser feito em grupo, pode ser feito também individual, depende aí da orientação que você vai combinar com o professor, mas é uma disciplina, aquela que eu falei, que é o planejamento do início ao fim, tá? Um trabalho onde você vai conseguir desenvolver uma aplicação prática aí dentro do seu interesse. Os pontos de atenção, né, que é bom a gente sempre falar, é que o curso ele é multidisciplinar, eu já chamei essa atenção para isso. Os alunos, eles têm que ter computadores, então, não dá para assistir a aula sem ter uma mínima infraestrutura, uma internet boa, um computador que você consiga aí acompanhar, usar um Excel, usar um software, tá? As licenças de software que vão ser usadas vão ser disponibilizadas pela PUC. Toda aula praticamente tem alguma atividade prática, então é importante que você participe, porque ao final ali da disciplina você vai ter a aplicação desse conhecimento em uma prova que vai valer 50% dos pontos. E a nota mínima para você ser aprovado é 70%. A gente vai ter aí professores de mercado, cumprindo aí, é claro, as diretrizes do MEC, no número de mestres e doutores, mas os professores eles vão ter no mínimo especialização, né? E são professores que eles estão relacionados à disciplina que ele vai ministrar. As aulas sempre vão ser remotas e online, síncrona. Então é ao vivo. E por isso é importante que os alunos eles participem, né, de forma efetiva. Toda aula, né, quando o aluno excepcionalmente não conseguir assistir a aula ao vivo, essa aula vai ser gravada e ele vai poder então assistir dentro de um período aí de até 30 dias. E aí a gente sempre tem algum outro evento, né, além das aulas, que você vai conseguir interagir com o mercado, com outros colegas de outras pós e de todos aqueles que forem convidados, né, através de webinars, de mini curso extra, relacionamento que a gente sempre promove também entre os alunos. E é importante a gente falar também da atitude que a gente espera dos alunos. Eh, eu sempre falo com os alunos, né, que a gente não está lá ao vivo, né, de corpo presente, mas esse formato online ele traz vantagens e desvantagens. Então, muitas vezes o aluno ele não quer abrir a câmera.
A gente vai pedir que abra o áudio, que ligue a câmera, que você esteja pronto para poder participar e interagir o tempo todo através do computador. Então, a gente não recomenda que se use o celular, exceto, é claro, em caso de emergência, mas o celular vai te limitar muito na participação da aula, porque você não vai conseguir ouvir direito, não vai conseguir participar direito usando software e fazendo o trabalho que, em geral, vai acontecer todas as aulas, né? A gente recomenda e a gente pede participação intensa nas aulas, que essa é a riqueza do curso. Você vai absorver o conhecimento que o professor traz, mas você vai também trazer a sua experiência e você vai interagir com os colegas. É importante que você dê o feedback em tempo real, né, aos professores, e é claro, a coordenação sempre vai estar junta, mas em primeira pessoa, converse com o professor e resolva as questões diretamente com o professor. É a melhor maneira de se agir. Realizem, de fato, né, as tarefas propostas, tanto aquela individual quanto em grupo. O chat GPT ele é muito importante, ele faz parte da nossa vida, mas é mais importante que você não se engane e que você vá fazer o trabalho, né, a tarefa, usando o conhecimento que você adquiriu e você colocar isso no papel, né, demonstrando que você tem capacidade de desenvolver tudo aquilo que você aprendeu. Ao final da disciplina tem a pesquisa, então é importante que você desenvolva, que você responda essas pesquisas para que a gente entenda como que está o desenvolvimento das aulas, né, do professor, que você mostre para a gente como que está o uso da infraestrutura disponibilizada, como que a coordenação está agindo também. Então é importante que vocês respondam essas pesquisas. E é claro, utilize o curso para trocar experiência, para fazer networking, para conseguir emprego, para conseguir aí parceiros nos seus projetos aí de vida, tá? Usem o tempo para produzir pesquisa, para que você estude de fato, para que vocês façam os trabalhos. E aí, pessoal, essa minha primeira parte, ela está desenvolvida. Meu filho acabou de entrar na sala, né, gente? Online acontece esse tipo de coisa. Ele quer fazer xixi, mas o papai não vai poder ir agora, Gabriel. Bom, as aulas elas vão acontecer a partir de abril, né? A duração estimada é de 13 meses. Então vai de abril a mais ou menos outubro, novembro do ano que vem, né? 2025. As matrículas estão abertas e eu vou colocar para vocês aqui no chat o link onde vocês vão conseguir ter mais informações, inclusive ver essa palestra gravada. Eu vou colocar aqui no link, o link aqui para vocês. E bom, a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre o nosso curso, mas também trazer resultados aí de cursos anteriores. Tá aí o link, né, no chat. E nós temos aqui duas apresentações aqui, né? Agora são 7h36, a gente conseguiu cumprir aí o planejado, falando de forma rápida e objetiva. E aqui estão Eduarda e Amanda. A Eduarda, ela desenvolveu junto com o Nicolas e o Luiz um artigo que fala sobre a utilização do Scrum, né, no planejamento de manutenção na área industrial. Então, é um trabalho bem ligado à minha área, bem interessante. E a Amanda, ela está representando o grupo aí que ela divide junto com a Aleph e com a Mônica para falar de impacto na eficiência e aumento de produtividade com implementação de rotina de metodologia LPS, né? O famoso Last Planner System. Então, eu queria chamar aqui a Eduarda. Tá por aí, Eduardo? Tá ligada? Tô aqui, professor. Deixa eu compartilhar Pronto. aqui. Já posso Fala pro derrubar? pessoal aí, onde é que você tá, Eduarda? Gente, eu moro em Carajás, no estado do Pará. Eu trabalho na área de mineração, né? Inclusive, se vocês ouvirem aí uns grilinhos, uns barulhos diferentes, aqui tem muito bicho. Semana passada tinha uma onça solta aqui, onde eu moro, então eu tô numa área bem remota, no estado do Pará, né? Aí, E você viu meu aí, filho aqui? Você viu que ele aproveitando. entrou?
Aham. É isso Eu aí, estava acontece, só online é assim. e Vamos lá, aí, pessoal. já conectando, né, eu trabalho, né, na área de manutenção, falei aqui um pouquinho sobre o artigo Conectar com a Pós, mas, vocês estão vendo minha tela direitinho? Tá com a Sim, interferência estão aqui do conseguindo te Daniel ou ver. não? Sim, sim. Pronto. Então, o nosso artigo é referente, né, à aplicação de metodologia ágil na área de manutenção. Então, foi feito por mais dois colegas, né, que é o Nicolas e o Luiz Vitor. É, o Nicolas, ele também trabalha na área de mineração, né, e foi até uma coincidência, porque eu trabalhei com ele em um projeto aqui no Pará, e depois eu encontrei ele na pós, então foi bem legal. E o Luiz Vitor também é da área de mineração, ele no estado do Pará, em Oriximiná, então foi bem legal esse grupo, porque todo mundo falava ali a mesma língua, né, e conhecia, a mesma área industrial. Tá, então, basicamente, o Nicolas é engenheiro civil, o meu outro colega também, e eu sou engenheira civil e trabalho na área de manutenção, né? Eu trabalho basicamente com gestão ágil de projetos na área de manutenção. E aí, falando um pouquinho aí da escolha do tema, né? O Daniel comentou aqui no início, né, da apresentação, que o mundo está mudando, está cada vez mais acelerado, a gente precisa ser cada vez mais efetivo, trazer respostas rápidas, e aí a metodologia ágil, ela já é uma realidade nas companhias. Então, onde eu trabalho, né, são projetos, os mais variados projetos, a gente já utiliza ágil, às vezes o híbrido, mas principalmente o ágil. E aí, a nossa ideia aqui foi analisar como o planejamento se difere, né, de uma abordagem ágil e uma abordagem tradicional, e quais são os principais desafios para a gente implementar isso no meio industrial. Então, no case que a gente trouxe aqui, né, a gente sabe que nas indústrias, as indústrias estão aí para produzir, e essas indústrias têm ativos, então a gente sabe que quando a gente tem a parada de um ativo, é, isso impacta muito, né? Ela tem que seguir ali o tempo determinado, o custo, porque senão isso vai impactar na produção e no lucro da empresa. Então, a gente trouxe isso para dentro de um cenário de uma parada de manutenção. E aqui, quando a gente tem uma parada de manutenção, a gente sabe que a gente vai ter manutenções preventivas, a gente pode ter algumas manutenções, né, que seriam corretivas, e algumas manutenções que são oriundas aí de inspeções, que são as manutenções preditivas. Então, aplicando o método, né, a esse tipo aqui de projeto, que seria uma parada de manutenção, não seria uma parada rotineira, né? Seria ali uma grande parada. E aí, pegando todo esse backlog, né, todas essas contribuições aqui, a gente formaria aqui o nosso backlog do produto, e aí, a partir disso, a gente conseguiria, né, rodar o método Scrum. Então, o método, né, consiste em formar esse backlog aqui, considerando essa parada de manutenção, e aí fazer, né, as nossas sprints e rodar até ter o projeto concluído. Aí aqui eu trouxe basicamente a comparação entre os dois. Então, quando a gente tem aqui o modelo cascata, a gente tem um projeto mais linear e a gente tem um planejamento, né? Ele é mais robusto, ele é construído aqui na concepção, a gente tem a concepção, o escopo, a análise e a gente tem o desenho do planejamento. Então, ele é um planejamento muito robusto e que o objetivo é seguir esse cronograma, né? Ele não tem muita flexibilidade. E aqui no ágil, ele já é uma abordagem mais interativa. Então, basicamente, a gente tem um planejamento inicial não tão robusto quanto do modelo tradicional, mas a gente tem ali o norte, e a gente quebra esse planejamento, né, inicial em pequenas entregas. Então, a gente consegue, né, ir fazendo entregas parciais e no final do produto, e no final, né, do projeto, concluir aqui a nossa entrega já sabendo ali se aquele projeto está indo por um caminho certo ou não, né? E aí essa foi uma das grandes diferenças que a gente percebeu entre os dois métodos, né? Primeiro relacionado ao planejamento em si, né? O Scrum ele é uma metodologia de gestão desse planejamento. Então,
Qual é a principal diferença entre os dois? É que no Cascata o planejamento ele é muito mais robusto, as pessoas gastam muito tempo, né, no planejamento e depois execução, né, de construção desse cronograma e execução dele. E no ágil não, não se gasta tanta energia nesse planejamento, é feito um planejamento inicial, e depois, ao longo do projeto, ele é mais dinâmico, a gente vai amadurecendo esse planejamento e a gente vai tendo entregas parciais, e ele é mais indicado, e aí até a gente fez aqui nos desafios e principal ganhos, né? Então, basicamente, o ágil, o principal ganho dele é que se você tiver um cenário muito instável, né? Às vezes, quando você vai fazer uma parada de manutenção, você precisa de alguns recursos que podem atrasar. Então, se você tem um cenário muito instável, principalmente relacionado a recursos, o ágil ele se torna uma ótima ferramenta porque você consegue adaptar. Então, ele é muito dinâmico, você consegue fazendo essas adaptações ao longo do caminho e no final alcançar seu resultado sem causar um grande impacto aí em custo e prazo. E aí, esse é um dos maiores ganhos, né? E para a área industrial, isso aqui quem é da área industrial sabe, né? O quanto isso é necessário. E o maior desafio é em relação à mudança cultural, né? Que a equipe precisa ser muito madura para não ter, né, aquele planejamento tão robusto, tão detalhado quanto a gente vê aí no modelo tradicional. E aí a principal diferença aqui também é relacionada à satisfação do cliente, como a gente já vai tendo essas entregas parciais, né? O cliente ele já consegue ir dando feedback, ir ajudando a incrementar aquele planejamento e a transparência no processo, né? Então todo mundo ali está sabendo das entregas, a gente vai construindo junto, o time é muito mais autônomo e independente. Em relação ao desafio, a estabilidade, né? Justamente por você não ter esse detalhe ali tão robusto quanto no Cascata, você tem um pouco mais de estabilidade dos requisitos e a dependência das habilidades da equipe. Então, no final das contas, né, a gente concluiu aqui que o principal ponto do ágil, né, é relacionado à produtividade, e ele é muito, e ele se demonstra uma ótima ferramenta para esse contexto de manutenção e operacional, que a gente sabe que é muito dinâmico. Então, com a utilização do ágil, a gente consegue ganhar essa competitividade. Aí, o que que a gente trouxe aqui de conclusão, né? E aí, não defendendo nenhuma metodologia nem outra, que depende muito da natureza do projeto. Então, para você escolher, né, a melhor modo, né, de gerir aquele projeto, se for um projeto, né, que você tenha mais clareza ali, mais certezas, recomenda-se utilizar o Cascata, porque ele tem um fluxo mais linear. Agora, se for algo, né, para um ambiente aí, quem é da manutenção sabe que não é muito estável, aí o Scrum ele se torna uma importante ferramenta. E não porque, quando a gente defendeu, né, o nosso artigo, e não porque pensar na utilização do híbrido, né? Então, o híbrido também ele se torna um casamento perfeito. Então foi isso, trazendo, né, para esse cenário, a gente fez, né, e viu como seriam os atores, como isso daí poderia se encaixar nos ritos, né, da manutenção. Então, por exemplo, os atores você tem que escolher ali muito estrategicamente quem seria o Scrum, quem seria o dono do produto, né? Então a gente vê ali, não, o dono do produto ele tem que ser o gerente de manutenção, ele que vai entregar. E aí, quem seriam os Scrums? A gente até quebrou. Não, a gente vai ter um Scrum que é de PCM, porque ele vai fornecer recurso, né? A gente vai ter um Scrum ali que é o supervisor de manutenção. Então, no artigo a gente entrou mais nesse detalhe, inclusive detalhando, né, quem seriam os atores dentro da metodologia, considerando o cenário de manutenção, e qual era a melhor forma de fazer o rito. Então, esse que é o legal do ágil, né, que ele é muito adaptável ao cenário que você tem. Não necessariamente você precisa ficar ali engessado e seguir a metodologia à risca. Não, você pode capturar aí a essência dela e aplicar da melhor maneira a sua realidade. Então foi isso. E aí foi muito bom, professor, para mim, pelo menos que ali o curso em si, né, de planejamento, ele agregou muito na minha rotina, porque
tanto no planejamento, eu tenho olhar tanto no planejamento de manutenção, quanto o olhar de planejamento de outros projetos, né? Eu trabalho com vários projetos, então você ter essa base técnica, né, de saber como é construído o planejamento, como você pode aprofundar, isso ajuda demais. E, no final das contas, na minha rotina, na gestão, né? Então, como é que eu vou fazer gestão de uma coisa que não está bem desenhada? Então, eu acho que esse é o grande ponto do curso. E em relação ao ciência de dados, a BI, é o futuro também, né, gente? Ninguém mais. Hoje em dia a gente já até tenta, a gente já padroniza os BIs, né? Porque senão surge muito BI. Então, na rotina a gente já tem uma linguagem visual padronizada, a gente já tem um modelo de BI padronizado dos nossos projetos, de como a gente vai seguir. Então, assim, o curso para a rotina ele é extremamente prático e aplicável, tá? Trazendo a minha experiência. E muito obrigada, Daniel, aqui por esse momento, né? O Nicolas, eu nem sei se ele entrou, eu acabei falando tudo, mas se ele Não, ele quiser não entrou, não. contribuir, É. porque ele estava vindo do trabalho, eu também cheguei aqui, né? Todo mundo, acho que esse horário é meio corrido aí, de 7 horas. Mas é isso. Muito obrigada. Eduardo, eu que te agradeço. E você acabou corroborando sobre o que eu falei aí, né? O ágil, o cascata, outras metodologias aí que podem estar na literatura, dependem aí do contexto. Então não existe o bom, não existe o ruim, depende, né, existe aquilo que é melhor para aquele contexto, para aquele caso, né? Então é interessante o artigo que acaba forçando o aluno a correr atrás, a pesquisar, e aquele aluno, né, que não teve a oportunidade de escrever um artigo, agora vocês têm um artigo. E os trabalhos de vocês foram escolhidos aqui por nós como os melhores trabalhos aí da turma, da oferta. Então, é bem legal essa experiência. Sofre, 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 mas vale a pena no final. Tá? É verdade. É. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, é, eu acho que a Amanda ela pode fazer a apresentação, né, do artigo dela, e depois, caso a gente tenha alguma pergunta, a gente abre aqui. São poucos participantes, né? Mas, enfim, está gravado. E vocês podem depois passar o contato de vocês, caso vocês queiram que, né, quem assistir aí pode entrar em contato com vocês depois para poder conversar sobre o trabalho de vocês, tá? De novo, Amanda e Eduardo, obrigado, né, pela participação de vocês. E, enfim, presente que depois a gente conversa um pouco mais. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Está aparecendo a tela? Tô vendo. Não está em modo de apresentação. Eu estou vendo a Não. tela principal. Mudou para apresentação? Não. Hum. Deixa eu voltar aqui. Apareceu, professor? É engraçado, eu continuo vendo na tela de trabalho. Não estou vendo a Entendi. apresentação, não. Tecnologia é um negócio muito bom, né? Mas de vez em quando pregam as peças na gente e a gente não sabe o porquê. Engraçado. É bom, eu acho que você pode apresentar nesse formato mesmo. Não é o ideal, não, mas dá para a gente acompanhar. Ok. Deixa eu só encerrar aqui. Senão vai atrapalhar. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Amanda. Junto ao Alif e à Mônica, nós desenvolvemos, né, nosso artigo para conclusão da pós, e a gente deu ênfase ao LPS, que é o Last Planner System. É uma metodologia de planejamento que vem ganhando aí muito ênfase na área da construção. O Alif e a Mônica, eles não puderam comparecer, né, devido a questões do trabalho, mas ambos são da área de civil,
ambos são formados, né, em engenharia civil, e eu sou formada em engenharia de produção, porém atuava também, né, na área de civil. Então, assim, nós podemos trocar bastante ideia em relação às dores e às dificuldades enfrentadas nessa área. Tanto eu quanto a Alif éramos da área de civil voltada para a mineração, porém a Mônica não. Ela, apesar de não ser da área de mineração, ela sofria, né, compartilhava aí do mesmo cenário, das mesmas dores, então a gente percebeu que isso é de um modo geral. Uma breve apresentação, o Alif, né, formado em engenharia civil, eu, Amanda, formada em engenharia de produção, e a Mônica, engenharia civil e pós-graduada também em engenharia de produção. Trazendo aí, né, o nosso artigo, ele teve como título Impacto na Eficiência e Aumento de Produtividade com a Implementação de Rotinas de Metodologia Last Planner System. E a escolha dessa metodologia, ela partiu justamente disso, né? A gente sentiu aí na pele, no nosso dia a dia, na nossa vivência profissional, essa dificuldade de ter aí esse ganho com produtividade, a área da engenharia civil, a área da construção civil no geral, né? Ela é uma área que ela sofre muita alteração, sobretudo na área do planejamento, né? E assim, o planejamento ele veio ganhando mais espaço. Então a gente viu que era uma área que está em ascensão e que assim a gente veio vivenciando no nosso dia a dia. O objetivo da nossa pesquisa foi buscar analisar a aplicabilidade do LPS em projetos de construção civil, analisando resultados obtidos na aplicação do método, com foco em ganho de produtividade e eficiência. E a pergunta que norteou a nossa pesquisa, né, o nosso embasamento, foi como aumentar a produtividade de projetos por meio da aplicação da metodologia LPS. Uma fundamentação teórica, trazendo aí os conceitos da metodologia. Ela é uma metodologia que foi desenvolvida na década de 1990 por dois americanos, ambos eram membros, né, do Instituto Lean Construction. Partindo disso, essa metodologia ela é baseada, né, nos conceitos Lean. Ela traz consigo aí foco no cliente, redução de variabilidade, redução de lead time. São aí ênfases que essa metodologia busca trabalhar. Ela tem o objetivo, né, de promover uma mudança cultural nas empresas. Por quê? Ela trabalha, né, com a ideia de um maior engajamento entre os setores. O planejamento ele deixa de ser feito especificamente pelo setor de planejamento, ele se torna uma responsabilidade de todos os setores. Ela busca justamente esse engajamento, permitir que todos os setores apresentem suas dores, apresentem aí as dificuldades, e consiga trabalhar a partir disso, de modo, né, a ter um planejamento mais assertivo. Por meio desse maior engajamento e colaboração entre os setores, os fluxos de trabalho, né, e os planos, eles se tornam mais previsíveis, confiáveis e também assertivos. A etapa, né, do desenvolvimento da metodologia, ela foi sofrendo aí alterações e melhorias pelos dois americanos que a desenvolveram, e hoje o foco central dela é a redução na variabilidade do fluxo de trabalho, ou seja, ter ali um planejamento mais assertivo. Trazendo aí para a prática, né, o planejamento baseado na metodologia LPS, ele é dividido, né, desmembrado aí em 3 fases, 3 etapas, que é o planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. O planejamento de longo prazo, né, é o planejamento mestre, ele é feito ali no início do projeto, e aí ele vai nortear todo o restante do projeto, né, ele define ali as restrições, os objetivos gerais desse planejamento. Partindo desse princípio, né, nós vamos aí para o planejamento de médio prazo. O médio prazo, ele tenta aí vislumbrar um planejamento de 4 a 6 semanas, e aí o foco dele é o quê? Pegar esse planejamento mestre e decompor em planos de trabalho que fiquem mais fáceis à visualização. A gente tenta trazer, né, esse desmembramento e aí trabalhar com aquilo que vai ser possível, com a capacidade real de produção. Ele busca manter, né, uma lista de pendências de trabalho. E como que isso funciona, né? A ideia do planejamento de médio prazo é trabalhar com reuniões semanais, já vislumbrando aí, né, 4 a 6 semanas,
E aí são apresentados os pacotes de trabalho que foram desmembrados desse planejamento mestre, e aí a ideia é combinar os fluxos de trabalho com a real capacidade de operação. São apresentados, né? Essa planilha é um exemplo aqui, a gente apresenta os pacotes de trabalho, as demandas a serem feitas, e aí são apresentados, né? As pendências que precisam ser tratadas, sejam em efetivos, seja em equipamentos para atuar, sejam elas quais forem, né? E o principal aqui é a gente acompanhar o status, o responsável, né? E a data. A gente tem um prazo para tratar essa ação. Então, assim, a gente consegue ter uma visualização melhor de um planejamento a longo prazo. E, baseando nesse médio prazo, a gente trabalha com a ideia do planejamento puxado. Ou seja, a ideia principal é trazer o que deve ser feito para o que pode ser feito. Então, a partir do momento que as ações são tratadas, elas só vão para o planejamento de curto prazo quando elas realmente puderem, quando elas tiverem essa capacidade produtiva, que aí é o nosso próximo tópico, né? O planejamento de curto prazo. Passou pela avaliação de médio prazo, foi realmente verificada a capacidade de ela ser puxada para o curto prazo, ela entra na programação semanal. Esse é um modelo, né, de uma programação semanal, um exemplo, que a gente traz aqui, né, as atividades, as metas, os responsáveis e o que a gente pretende que seja feito. Esse planejamento de curto prazo, ele traz como característica também, né, a gente conseguir acompanhar melhor esse planejamento por meio das reuniões check-in, check-out. São reuniões diárias, né, que tendem a ser reuniões rápidas, nas quais são avaliados aí o dia anterior, avaliado, né, o que foi feito, se as metas foram atingidas, caso não tenha sido, por que não foram atingidas, quais interferências, a possibilidade, né, de tratar essas interferências, e é avaliado também as metas do dia, o que deve ser feito, né, já é estabelecido, para que sejam atingidas essas metas. Nesse modelo de planejamento, a gente consegue verificar que ele tem aí como pontos positivos o fato de apenas vir para o curto prazo, né, para o meu planejamento real, para aquilo que vai ser executado, apenas aquilo que realmente tem a capacidade e já foi verificado que pode ser feito. Então, diante disso, a gente nem percebeu como os resultados aí, redução de desperdício, a partir do momento que eu já tenho todos os recursos, eu já tenho efetivo para isso, eu já tenho os equipamentos necessários, eu não tenho desperdício de tempo, de mão de obra parada, de material, porque na construção civil nós trabalhamos aí, né, com materiais que eles têm aí um prazo de utilização, a gente não pode demorar muito tempo para utilizar. Então, com essa metodologia, a gente tem, né, os insumos no local certo, com as pessoas certas, na hora certa. Observamos também aí a redução, né, de espera e ociosidade, tendo em vista que tudo já é, né, programado de um modo que vai ser tudo feito conforme a programação, conforme a necessidade e a capacidade de absorção daquele projeto. O planejamento colaborativo, uma vez que ele é feito, né, por várias mãos, vários setores participam desse planejamento. O compromisso com metas realistas, que a gente consegue estabelecer metas, né, e adequar metas que sejam identificadas como não realistas, a gente tem aí, nesse médio prazo, a capacidade de adequar. Visibilidade do fluxo de trabalho, uma vez que a gente desmembra esse planejamento mestre em vários pacotes de trabalho, é possível, né, vislumbrar aí um fluxo mais detalhado. E, por fim, a padronização do processo, que aí, né, a gente tem aí essa padronização de planejamento, permitindo aí uma menor variabilidade nesse processo de planejar, e o que vem para o curto prazo realmente é executado. Partindo para as considerações finais, a gente percebeu, né, que a metodologia, além de ser, né, todos esses benefícios, dela trazer esses benefícios para o planejamento, a gente viu como uma ideia central a mudança de cultura, que o planejamento, ele, né, ainda sofre com essa dor de não ser visto como uma responsabilidade de todo mundo. Ainda entende, né, que em algumas
alguns setores, algumas áreas, que o planejamento é de responsabilidade do engenheiro de planejamento, do técnico de planejamento. Então, partindo da ideia do LPS, a gente consegue ter um engajamento melhor da equipe e o planejamento ele se torna uma responsabilidade de todos. Essa metodologia, ela, né, partindo disso, não é apenas uma ferramenta de planejamento, ela muda a mentalidade, impulsiona a eficiência, a colaboração e excelência em todas as fases do projeto. Eu agradeço, né, aí a oportunidade de estar apresentando aí o nosso trabalho, contribuindo também, né, na questão do curso para a gente aí na nossa vivência. Para mim foi um diferencial muito grande. Em meio aí, né, ao curso, eu migrei da área de civil e passei para uma outra área, e assim, ter esse embasamento do curso me ajudou demais, que era uma área totalmente distinta, né, da que eu estava já acostumada, porém, o que eu vejo de muito rico nesse curso é isso, que ele não te prende a uma área só. A partir do momento que você migra aí, em diversos setores, né, da indústria em geral, você está capacitado realmente para chegar e identificar ali na área, né, do planejamento, para você conseguir já se adequar. Então, assim, me ajudou demais, eu agradeço aí a oportunidade ao professor, agradeço aí também na contribuição durante o curso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que aquilo que a gente espera, né, que a gente prega, realmente está funcionando, né. Então o mundo do planejamento ele é multidisciplinar e é o que a gente acredita. Então legal, vocês fizeram aí um ótimo trabalho, saíram da zona de conforto, fazer um artigo não é fácil, né, demora bastante, tem que pesquisar bastante, enfim, a aplicação está aí, isso aí é a comprovação de que vocês conseguem fazer, né, desenvolver um artigo. Fico muito feliz, tá, Eduarda e Amanda. Bom, nós temos alguma pergunta, alguma questão? Porque eu acho que o contato delas, né, tá aí na tela. Se você quiser, Amanda, colocar o seu contato aí no chat, pode colocar também. É importante para aqueles que forem assistir o vídeo gravado, que se quiserem, né, o artigo podem pedir diretamente aí para, né, as meninas aí, para Amanda e para Eduardo, através dos contatos que elas disponibilizaram na apresentação. E depois, Amanda e Eduarda, a gente vai conversar com vocês para a gente poder publicar esses artigos dentro de algum portal, de algum lugar onde você vai ter mais visibilidade, tá? O Vitor tem uma pergunta, vamos lá, Vitor. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Daniel. Consegue me ouvir? Sim, sim. Eu trabalho na área de planejamento da produção há um tempo já. E eu queria entender, né, como que a pós pode ser benéfica para essa área e se existe alguns estudos de caso nessa área dentro da pós-graduação que já foram feitos. Estudos de caso. Falhou a última parte aí que você disse, o Vitor. Estudos de caso nessa área, né, de PCP, de planejamento da produção, dentro da pós-graduação. Nós temos que pesquisar aqui se há estudos aí, se há trabalhos aí publicados nessas áreas, né? O que eu falo para você é que a gente não se prende, né, igual a Amanda falou, em uma disciplina somente. A nossa ideia é que a gente tenha numa mesma sala engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, e que a gente consiga aí debater os diversos problemas que tem durante um processo aí de planejamento, seja de uma instalação industrial, seja de uma obra de infraestrutura ou uma obra pequena de construção civil, tá? Então, o curso ele vai te dar a oportunidade de conversar com essas várias pessoas e de resolver problemas diversos. Você, que engenharia que é? Minha formação é mecânica. Mecânica, meu colega da mecânica, Então, você vai ter oportunidade aí de exercitar, o conhecimento dentro da sua área de interesse. Se é planejamento e controle da produção, a gente vai conseguir debater nesse sentido. Talvez tenha algum trabalho sim, tá, ô Vitor? Ah, não, tranquilo. Obrigado.
Legal. Obrigado pela pergunta aí. Temos mais perguntas aí? Suane? E, Vitor, eu apliquei já uma ferramenta em PCP, que é o MFV. Se tu quiser, depois eu te mando o meu artigo. Mas Aí, ó, também tá já vendo? atuei nessa cadeira. Já E estão fazendo aí, networking, ó. Isso é muito rico numa pós-graduação, né? A possibilidade de você conhecer pessoas de outras disciplinas, de outros lugares, para conseguir fazer networking e resolver problemas. Podem trocar aí o contato. A Eduarda, ela já colocou o LinkedIn dela aqui no chat. Ah, Tá eu aí, vou. o Vitor. Beleza, obrigado. Legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Não tendo mais perguntas, eu agradeço, né, o interesse de vocês, a participação. A gente vai gravar e depois a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais. Esse vídeo em específico, o link dele vai estar dentro lá do link do curso, né? Do curso que vai começar agora em abril. As matrículas estão abertas, já temos aí 3 turmas fechadas. Então, o nosso objetivo aí é chegar aí em 4, 5 turmas, que é o que em geral a gente tem, e nós temos aí professores aí já aptos e prontos para poder atender essa nova demanda aí a partir de abril, tá? Perguntas aí? Mais alguma coisa? Tá tudo certo? Bom, então, meu agradecimento de novo aí para Amanda, para Eduardo, depois a gente fala sobre a publicação aí. Eu acho que eu falei já o que tinha que falar, tá? O recado está dado, agradeço aí demais a participação de vocês aí, do Vitor, da Suiane, da Amanda e do Eduardo, e para os seus colegas aí, depois eu mando um agradecimento especial aí, diretamente para eles aí, tá, Amanda e Eduardo? Obrigado. Boa show, noite para obrigada, vocês aí, pessoal. Boa sucesso. noite. Obrigada, boa Até noite. mais. Obrigado. Tchau, tchau.